Natal termina daqui a pouco na Venezuela, né? Você lembra que começou em outubro, segundo o presidente Maduro, e vai terminar, salvo engano, agora em 15 de janeiro, Natal. Lula vai à posse dele? Vai mandar um representante? Não, ele ia... Bem, mas como é que vai ser a representação do Brasil na posse de Maduro? Pois é, Ari, pelo que eu apurei aqui no Palácio do Planalto, Lula ainda nem recebeu o convite para a posse de Nicolás Maduro, marcada para o dia 10, agora, próxima semana, 10 de janeiro. Ele vai para o seu terceiro mandato, muito provavelmente ele consiga tomar posse, apesar das ameaças da oposição. Mas, pelas minhas fontes, que foi checado aqui no Palácio do Planalto, é que Lula ainda não recebeu esse convite. Mas, caso receba, o Brasil, como tem se mostrado desde o início do conflito sobre as eleições na Venezuela, cobrando transparência e a apresentação das atas, coisa que nunca aconteceu, tem esse papel, ou quer ter, na verdade, esse papel de mediador de um conflito e, portanto, não quer se distanciar totalmente da Venezuela nas suas relações diplomáticas e políticas. Então, caso ele seja convidado, a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, ela vai representar o governo brasileiro. Lula poderia enviar um ministro, poderia enviar o chefe das relações exteriores, ou então Celso Amorim, seu assessor para assuntos internacionais, mas não, já designou ali a embaixadora em Caracas. A gente lembra que Maduro, inclusive, fez ofensas ao Brasil, dizendo que o governo brasileiro estava atuando em favor aos Estados Unidos. Enquanto isso, a oposição diz que ganhou as eleições no voto popular. Os próprios países, né, alguns países como Estados Unidos, países da Europa, reconheceram a vitória da oposição. O Brasil não reconheceu nem a vitória de Maduro e nem reconheceu a vitória da oposição por interesses geopolíticos. A gente lembra que a Venezuela faz fronteira com o Brasil, uma fronteira muito grande. A energia que chega ao estado de Roraima, inclusive, depende da Venezuela e há empresas brasileiras atuando no país na exploração de minério. Então, portanto, há essa situação delicada. Enquanto isso, a gente tem um post que eu mandei agorinha para a Maria, do próprio Edmundo Gonzalez, que era o candidato à oposição, que diz que ganhou as eleições. Ele deve estar chegando à Argentina hoje e amanhã ele tem encontro com o presidente argentino Javier Milei na Casa Rosada e chamou os venezuelanos que moram na Argentina para participar desse ato. De acordo com Edmundo Gonzalez, ele vai fazer um tour pela América Latina, mas ao Brasil ainda não há informações de que ele virá. Nem o Palácio Itamaraty, nem que o Palácio do Planalto confirmou essa possibilidade de encontro. O Brasil também não quer ter esse desgaste. Enquanto isso, para finalizar, Maduro e o governo da Venezuela ofereceu uma recompensa de $100 mil a quem tiver informação de Edmundo Gonzalez, que estava exilado na Espanha. Professor, o professor sempre destaca a importância dessa relação Brasil e Venezuela e sempre cita a grande extensão da divisa entre os dois países. Nesse caso, professor, qual o senhor acha que deveria ser a conduta do presidente Lula em relação à posse de Maduro no dia 10? São mais de 1.000 quilômetros de fronteira que nós temos com a Venezuela. Tragicamente, hoje, e algumas décadas já, por incrível que pareça, a Venezuela vive uma situação terrível. E lembrar que quando a América Latina América do Sul, só tinha quase toda ela só ditaduras, a Venezuela tinha democracia. Nos anos 1960, 1970, uma democracia exemplar, né? Os grandes presidentes democráticos que a Venezuela teve, Rômulo Betancourt, por exemplo, e grandes figuras, né? E eram dois partidos, fundamentalmente, a democracia cristã e a social-democracia, que era a ação democrática, né? Porém, aí, por uma série de razões, a maldição do petróleo acabou levando àquela tragédia, e depois o coronel Hugo Chávez tentou um golpe de Estado, fracassou, foi preso, anistiar golpistas é um problema, hein? Aí teve eleição e acabou
assumindo o poder, e aí a partir dali nunca mais saiu, né? Utilizando da estrutura de poder, maculando o processo de votação, impondo uma nova Constituição e permanecendo no poder depois com essa figura ridícula, tipicamente um pastiche da história latino-americana, que é esse Maduro. A questão para o Brasil realmente complicada, né? Nós temos, além dessa longa fronteira, essas relações que a Ranieri lembrou da questão da energia. Não interessa receber o candidato oposicionista aqui. O Milei está fazendo isso porque o Milei é absolutamente irresponsável, diferente do Itamaraty, que é o melhor, é um exemplo para o mundo, inclusive, de funcionamento de uma diplomacia, desde a época, especialmente, do Barão do Rio Branco, mas antes também, mas desde a época do Barão do Rio Branco. Então, a questão que se coloca para o Brasil, em suma, para concluir hoje, de um lado, não reconhecer o processo eleitoral e a vitória, a falsa vitória, que foi, na verdade, uma fraude do Maduro, mas deixar pontes abertas para uma futura negociação, porque a tendência é o acirramento da crise econômica, da crise social, da crise política, e poderemos ter na nossa fronteira guerra civil. E lembrar que, com a posse do Trump, essas contradições podem aumentar, ou em relação aos Estados Unidos, até não, porque o que o Trump interessa é isso daqui. E a Venezuela tem um petróleo de excelente qualidade, muitas reservas. Nós vamos aguardar o que vai ocorrer no final desse mês. Pois não, França. Depois daquela postagem da polícia venezuelana, de quem se mete com a Venezuela se dá mal, com uma foto similar à do Lula naquela postagem, o Lula está mais do que correto de não marcar presença. Em relação ao González, está ocorrendo o mesmo movimento do Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente, foi reconhecido pelos Estados Unidos, foi reconhecido por Jair Bolsonaro, mas não dá para esperar que o Lula vá fazer o mesmo e reconhecer o González como presidente da Venezuela. E, Alessio, o professor citou um fato que é muito relevante. Uma guerra civil no nosso vizinho seria muito ruim para eles, também péssimo para o Brasil. O fluxo migratório explodiria, gerando um problema social e econômico também. Não custa lembrar que mesmo o fluxo migratório ainda não tendo essa explosão, a gente tem, por exemplo, aqui na capital do Piauí, centenas de indígenas venezuelanos que geraram um problema social na capital. Inclusive, eles são vítimas de xenofobia, essa que é a verdade. Eles são vítimas de xenofobia aqui também. Então, é o pior dos cenários, né? Seria uma guerra civil. Exato, Ari. Na verdade, o Brasil tem tentado administrar da melhor forma possível, apesar das cobranças de se manifestar de forma mais clara, contundente sobre essa posição de Nicolás Maduro de manter esse papel ainda de ditador no país vizinho, na nação vizinha Venezuela, mas ainda assim tenta administrar porque, de fato, não tem como reconhecer um presidente que, apesar de não ter acesso às atas, tudo indica que teria sido vencedor mesmo no voto popular lá na Venezuela, porque entraria, de fato, nesse conflito direto com o presidente, ou o ditador, melhor dizendo, Nicolás Maduro. Então, eu acho que, nesse momento, a posição de neutralidade se encaixa melhor para o Brasil. A escolha de mandar uma embaixadora, na verdade, de direcionar, já que ela já está por lá, para participar dessa posse, traria ali um certo apaziguamento nesse momento de que essas relações já estão um pouco estremecidas, desde essas posições que o presidente Lula já tinha externalizado também. Então, eu acho que nesse momento a posição está correta e se tenta evitar de fato uma guerra civil, porque até então a gente ainda tem essa divisão de quem aposta ainda na eleição de Nicolás Maduro como de fato uma eleição legalizada, como uma eleição que de fato aconteceu democraticamente, porque a gente sabe que não aconteceu. E como, por exemplo, tem o presidente da Argentina, que vai por outro caminho totalmente diferente, reconhecendo já a eleição do opositor por lá. Olha, a gente vai agora